dia! Professor Ubirajara na área mais uma vez. Estou hoje aqui no meu canal do YouTube para trazer para você uma aula especial. Vamos falar dos crimes contra os direitos fundamentais. Artigo 5º, inciso 41 a 44. Depois dessa aula você não vai errar nenhuma questão mais relacionada a esse tema. Fica aí porque eu já estou voltando com a continuação da nossa aula. Muito bem, vamos para o que interessa. Artigo 5º, inciso 41 a 44, já está aqui na tela para vocês. Importante, em caso o aluno pegar o material, pegar a Constituição e sair riscando, anotando para nunca mais errar na prova. Com o processo de memorização e da forma que eu vou trabalhar aqui com vocês, eu tenho certeza que você vai ter uma condição muito boa de nunca mais errar isso numa prova. Olha o que diz o 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então, a lei punirá, ele não está falando na Constituição, ele está falando que uma lei. Então, nós temos Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos vários estatutos que protegem o ser humano, né, se tiver algum crime sendo cometido contra esses direitos, contra essas liberdades fundamentais. Então, primeira coisa que a Constituição diz, vamos proteger os direitos fundamentais. Segundo ponto, ele dá um tratamento especial para alguns crimes. É nesse ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Olha só, pessoal, nós temos no inciso 42 um tratamento especial para o racismo. O que a Constituição diz relacionado a racismo? O racismo é inafiançável, é imprescritível e a pena do racismo é de reclusão. É a pior de todas as penas privativas de liberdade. Muito bem, no 43 ele fala que nós temos outros crimes com tratamento diferenciado, que é a tortura, o tráfico de drogas e o terrorismo. Veja bem, são os 3 T's: tráfico, tortura e terrorismo. Terrorismo, tráfico, tortura, não importa a ordem. Nós temos 3 T's no inciso 43. Então, tortura, tráfico de drogas e terrorismo é inafiançável e é insuscetível de graça ou anistia. Muito bem. E por último, nós temos a ação de grupos armados contra a ordem constitucional. Qual é a característica dessa ação de grupos armados? Inafiançável e imprescritível. Tudo isso nós vamos sintetizar agora para você em uma próxima tela. Esse é o nosso objetivo, pegar o inciso 41, 42, 43 e 44 e torná-los memorizáveis, tornar esse inciso fácil para você entender. Vamos lá então, pessoal, nós vamos agora organizar o nosso pensamento aqui. Primeira coisa, e eu quero chamar muito a atenção de vocês em casa, o Brasil, pessoal, ele tem um sistema de criminalizar muitas condutas. Então, muitas coisas no Brasil são crimes. Coisa que você muitas vezes nem imagina, um ato que você comete, algo que você faz na sua vida que pode ser crime. Então, nós temos culturalmente uma sequência, uma indicação de tornar crimes alguns atos. Isso reflete nas nossas leis. Então, olha só, nós temos no Brasil mais de 1000 tipos penais. Mais de 1000 tipos penais. Chamo muito a atenção de vocês para esse número. Professor, está tudo no Código Penal? Não, não está tudo no Código Penal. Você vai encontrar no Código Penal, você vai encontrar nas leis especiais muitos crimes. E a Constituição Federal de 88, ela elegeu 6 crimes para você memorizar. E sabe o que eu acho mais interessante? Que o aluno às vezes não se dá de conta dessa tela que eu aqui estou colocando agora. É claro que você tem que saber, né, qual é a característica de cada um, mas eu acho que quando eu estou dando agora um motivo,
Fica muito mais interessante, muito mais fácil do aluno ligar o Tico e o Teco e pensar, poxa, eu tenho 1000 tipos penais. Eu não estou pedindo para você aqui memorizar característica de 1000 tipos penais, até porque ninguém faz isso. Agora eu estou pedindo para você pegar esses 6 que tem dentro do texto constitucional e esse sim você tem que memorizar. Por quê? Porque a Constituição, ela elencou, ela elegeu 6 e deu um tratamento diferenciado. Estes 6 são o que nós vamos ver agora na sequência. Eu vou montar aqui uma tabelinha. Eu já tenho essa tabela montada no próximo slide, mas antes de colocar simplesmente a tabela e sair marcando X, o aluno não vai saber depois em casa ou na hora da prova como ele vai memorizar, como ele vai montar, porque na hora da prova você não vai ter uma tabela toda bonitinha, né, feita no computador. Sabe o que você vai ter que fazer na sua prova? Isso que eu vou fazer agora aqui. Você vai memorizar 6 tipos penais que estão dentro da Constituição Federal de 88. São eles: o racismo. Você vai ter a ação de grupos armados. Veja bem, eu estou montando já a tabela. Bem no topo da tabela vai racismo, abaixo vai ação de grupos armados. Por último, vou colocar o H3T. Parece uma fórmula química, mas não é. H de hediondos. Então eu tenho os crimes hediondos. Eu vou ter aqui a tortura. Eu vou ter aqui o segundo T, tráfico. Lembrando que é o tráfico de drogas. Porque eu tenho também tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico de animais. Então não pode simplesmente colocar tráfico. E por último, eu tenho o terrorismo. Pessoal do interior que chama terrorismo sem problema. É a mesma coisa. Terrorismo e terrorismo. Então, temos a tortura, o tráfico, o terrorismo. Vamos ter os crimes hediondos, a ação de grupos armados e o racismo. Esse é o primeiro ponto. O aluno tem que saber montar a tabela. Então, agora eu vou fazer algumas linhas aqui e vou colocar as características de cada um destes crimes para você nunca mais errar em uma prova. Tá aqui para vocês, meus queridos. Olha só, na primeira coluna eu vou escrever inafiançável. Qual crime é inafiançável, segundo a Constituição Federal? Na segunda coluna eu vou colocar imprescritível. Muito bem. E na terceira eu vou colocar insuscetível. Tá resumido ali, mas você já sabe, né? Tem no texto. Insuscetível de graça ou anistia. Então não cabe graça e não cabe anistia. E não cabe nessa aula eu explicar para você o que é uma graça, o que é uma anistia. Graça é um perdão de forma individual que é dado para a pessoa. Então, dependendo do crime, não vai existir graça, não tem perdão. Não é possível o presidente da República editar um decreto de graça. Anistia é uma lei que exclui o crime. Então, o crime ele é anistiado. Exemplo, crimes possivelmente cometidos na época da ditadura, existe uma lei, a lei de anistia. De forma bem sucinta é isso. Agora, a Constituição Federal, do inciso 41 ao 45, ela trouxe essas informações. Ok? Inafiançável, não cabe fiança. Imprescritível, ele vai ocorrer no passar dos anos, pessoal, não prescreve. Mesmo sendo descoberto, processado muitos anos depois, ainda é possível a punição. Então agora vem a parte mais importante, que é preencher a tabela. Presta bem atenção, meu querido, porque agora é que vem a parte, né, que você vai preencher a tabela. Então, inafiançável, todos são inafiançáveis. Todos são inafiançáveis. Só os 2 primeiros são imprescritíveis. Eu vou pular os 2 primeiros e vou marcar todos os demais como insuscetíveis de graça ou anistia.
Então está montada a nossa tabela. Isso aqui que eu estou colocando na tela para você, seja para a sua prova da universidade, para o seu concurso público, ou você é um curioso do direito, que eu tenho dito para todos os alunos aqui do nosso canal, especialmente, é obrigatório, não há uma opção. Veja bem, você tem 1000 tipos penais. Eu não estou pedindo para você memorizar 1000, eu estou pedindo para você memorizar 6. E isso aqui que está sendo colocado é básico para concurso público. Olha que interessante, pessoal. Você só tem 2. Você tem 2 dentro de toda a Constituição Federal. Você tem apenas 2 que são imprescritíveis. Não entra na minha cabeça como o aluno vai fazer uma prova e não sabe os 2 que são imprescritíveis. Não existe nenhum outro crime no Brasil imprescritível. É racismo e a ação de grupos armados. E é ponto final. Inafiançável. Inafiançável. Todos são inafiançáveis. Não cabe fiança para racismo, ação de grupos armados, hediondos, tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Insuscetível de graça ou anistia. Insuscetível de graça, não tem perdão, não pode ter uma lei excluindo o crime. Anistia. Nós temos o H3T como insuscetível de graça ou anistia. Isso é importante, isso você tem que memorizar, sim. Agora eu vou para o meu último slide, um slide que na verdade só vem trazer de uma forma mais organizada do que nós colocamos antes. Por que eu escrevi tudo aquilo ali? Para mostrar para você como montar isso aqui. Eu já dei aula no passado, no qual eu trazia só essa tabela. E o aluno achava muito legal, muito bonito, né? Ele sabe montar a tabela. É claro que ele sabe. Inafiançável, todos. Imprescritível, só os 2 primeiros. Pula os 2 primeiros e marca os demais. Agora você tem a tabela bonitinha, formatadinha para você que está em casa. E assim eu termino mais uma videoaula. Espero sinceramente que você tenha curtido, tenha gostado. Deixa o like aí no nosso canal. Tô vendo que é importante também a gente ter o like. E se você gostou, faz a sua inscrição que toda semana eu vou trazer novos vídeos, novos temas. Para sempre o objetivo maior, ajudar você na sua aprovação. Beijo, um abraço e até a nossa próxima aula.